Então, meus amigos, voltando à nossa pergunta original, e a pergunta era, peraí, mas será que os próprios americanos eliminaram o presidente Kennedy? Quando você descobre essas loucuras que eles já fizeram com o seu próprio povo, não fica tão estranha essa hipótese. Você não concorda comigo? Agora, eles ainda não revelaram detalhes sobre a história do Kennedy, mas eu aqui hoje vou revelar para vocês o que está guardado lá no poço para você saber disso, beleza? Para você saber o que realmente aconteceu com o Kennedy. Então, meus amigos, hoje eu vou te contar o que realmente será revelado sobre a eliminação do Kennedy. Você não vai precisar esperar os documentos serem completamente liberados. Eu vou falar para você antes. Aí você fala assim, ué, mas peraí, Daniel, como é que você sabe antes? De onde veio isso? Ué, pessoas que tiveram direto envolvimento com o negócio já falaram, ok? Já liberaram. Por exemplo, eu vou te dizer quem liberou isso. Quem liberou isso foi o Daniel Sheehan. Daniel Sheehan é um advogado norte-americano e ele trouxe toda a documentação sobre esse caso. E muito provavelmente ali a gente já tem tudo que a gente precisa saber sobre o que realmente aconteceu com o Kennedy. E aí, meus amigos, você vai economizar muito tempo e muito neurônio para saber a que nível os países chegam para fazer valer a sua vontade, tá bom? Então, meus amigos, vamos agora fazer essa reflexão. Enquanto isso, compartilha e dá o like, tá bom? Vai dando like aí para a gente já facilitar a nossa conversa, tá? Então, deixa eu contar para vocês essa história. Segundo o advogado Daniel Sheehan, John Kennedy ele foi eliminado a mando do ex-diretor da CIA, Alan Dulles, tá? Com a cooperação e a autorização do então vice-presidente Lyndon Johnson. Lyndon Johnson era o vice-presidente de Kennedy. E ele, o Lyndon Johnson e o Alan Dulles, que era o diretor da CIA, tinham interesse em eliminar o John Kennedy, tá? Isso aconteceu por quê? Isso acontece depois da falha, da derrota, né, da vergonha que os Estados Unidos passaram na ofensiva que eles fizeram contra os cubanos naquele negócio que ficou conhecido como a Baía dos Porcos, né? O que foi isso? Em 1961, os Estados Unidos fizeram uma tentativa frustrada de tentar entrar na ilha cubana e derrubar o governo cubano. O movimento foi liderado por contra-revolucionários treinados pela própria CIA, foi apoiado pelos Estados Unidos, fracassou porque Fidel Castro soube dessa ofensiva com antecedência e já esperava o pessoal lá. E a derrota dos Estados Unidos ajudou a consolidar a Revolução Cubana. Isso aí gerou muita raiva no pessoal da CIA e gerou muita raiva dentro do jogo do poder, porque o pessoal estava achando que o John Kennedy estava sendo muito incompetente na briga contra a União Soviética e na briga contra os cubanos. E aí, meus amigos, depois dessa confusão toda da Baía dos Porcos, o John Kennedy ele simplesmente demitiu o diretor da CIA, o Alan Dulles, e ele disse que ia acabar com a CIA. E nesse momento, quando ele mexeu com o sistema de inteligência norte-americano, o negócio ficou estranho, né? E aí, meus amigos, o Alan Dulles, então, que agora estava na Brown Brothers Harriman, uma empresa de investimento, a própria empresa de investimento que iniciou a CIA, tá? Não sei se você sabia disso, mas a CIA foi criada dentro da sociedade secreta Skull and Bones na Universidade de Yale. Isso tudo está narrado no filme O Bom Pastor. Mas a Brown Brothers Harriman também, que foi um dos maiores bancos privados dos Estados Unidos, eles ajudaram a criar a CIA, beleza? Então, o Alan Dulles, que tinha sido demitido pelo Kennedy, ele estava no posto lá da Brown Brothers Harriman, né, a empresa de investimento que iniciou a CIA. O que ele fez? Ele reoperacionalizou a chamada Força S. Eu tenho certeza que você nunca ouviu falar em Força S, mas aqui nas nossas aulas você descobre, né? Vejam tudo o que você já aprendeu hoje. Hoje você aprendeu sobre Operação Sea Spray, Operação Large Area Coverage, Operação DEW, Projeto 112
e muito mais. Vejam tudo que você está aprendendo hoje. E hoje você está aprendendo o que aconteceu com o Kennedy, o que está todo mundo querendo saber até hoje. O que é a Força S? A Força S era um grupo de cubanos que saíram de Cuba e foram morar nos Estados Unidos. E esse grupo foi cooptado pela CIA para poder eliminar pessoas, ok? A Força S era um grupo de pessoas contra o Fidel Castro que saíram do território cubano e estavam trabalhando para a CIA para eliminar pessoas, beleza? E aí, o que acontece? A Força S, que era esse grupo de cubanos ali usado para eliminar pessoas, que originalmente foi organizado pelo Richard Nixon, com a ajuda do Howard Hughes, e o objetivo original da Força S era eliminar o Castro e o Guevara sob o comando do Eisenhower no final dos anos 50. Lembrando que Richard Nixon era vice-presidente de Eisenhower. E foi o Eisenhower e o Nixon que organizaram essa Força S para agir contra a Revolução Cubana. E aí o que aconteceu? O Allen Dulles reorganizou essa galera do seu cargo na Brown Brothers Harriman para eliminar o John Kennedy, numa grande vingança, porque o John Kennedy demitiu o Allen Dulles e também o vice-presidente do Kennedy, o Lyndon Johnson, não gostava do Kennedy. E aí o Roger Morales, que era da Força S, foi ele quem eliminou o Kennedy, não o Oswald, que era ali foi só um bode expiatório. E aí, o que aconteceu? Tanto o Allen Dulles quanto a CIA, quanto o Lyndon Johnson, vice-presidente, entenderam que isso era um dever patriótico. Por quê? Porque segundo o Allen Dulles, a CIA e o Lyndon Johnson, vice-presidente, o John Kennedy havia traído a pátria. Traído a pátria como? Sendo muito light, muito bonzinho com a União Soviética e com os cubanos, e eles tinham a ideia, a impressão, a suspeita de que John Kennedy havia estabelecido relações secretas com o líder da União Soviética, Nikita Khrushchev. E através dessa relação com Nikita Khrushchev, ele estava sendo influenciado a acabar com a CIA e acabar com o projeto nuclear norte-americano. Então, Allen Dulles, a CIA e o LBJ, o Lyndon Johnson, entenderam que o Kennedy estaria prestes a trair a pátria, né? E aí o Charles Cabell foi vice-diretor do Allen Dulles na CIA e o seu irmão Earl Cabell era prefeito de Dallas quando aquilo aconteceu com Kennedy. E aí o que acontece? O Charles Cabell, que era o vice-diretor do Allen Dulles na CIA, o seu irmão, como eu disse, era o prefeito de Dallas. E na condição de prefeito de Dallas, o irmão do vice-diretor da CIA desviou a comitiva do Kennedy para um outro caminho, fazendo ele passar por um caminho que facilitou a sua eliminação. Perfeito? E essa história toda tem uma direta conexão com o caso Watergate. O caso Watergate foi um grande escândalo norte-americano que acabou com a carreira política de Richard Nixon. Por que isso? O que foi o caso Watergate? Foi um grande escândalo político nos Estados Unidos, envolvendo o governo Nixon, que começou em 72 e levou à renúncia do Nixon em 74. O escândalo girou em torno de membros de um grupo associado ao grupo que estava querendo um segundo mandato para o Nixon em 72. O que eles fizeram? Eles entraram no comitê dos oponentes, né, que eram os democratas, e eles se infiltraram ali num grupo lá dos oponentes, colocaram um dispositivo de escuta na sede do Comitê Nacional Democrata no Watergate Office Building em Washington, D.C. Então, por que teve esse escândalo? Porque Nixon estava espionando o seu concorrente, tá certo? E essa história de Nixon lá na frente estar espionando seus concorrentes tem relação com a situação do Kennedy. E eu vou explicar isso tudo para vocês agora. Essa confusão toda aí do Allen Dulles, do Lyndon Johnson, essa história toda se conecta ao caso Watergate porque Nixon ele ficou paranoico
de que porque ele que havia originalmente organizado a Força S. A Força S, aqueles caras lá, os cubanos que eliminavam as pessoas, a Força S foi organizada originalmente por Nixon, mas depois foi usada pelo Allen Dulles. Não foi Nixon que teve Nixon não teve nenhum envolvimento com a eliminação do Kennedy. Mas como foi o pessoal que ele organizou originalmente, ele começou a entrar numa neura de que iam botar na conta dele, que ele seria responsabilizado pela eliminação do Kennedy, que a gente deve lembrar, Kennedy era antigo inimigo político do Nixon. Um dos grandes debates da história norte-americana foi o famoso debate entre Kennedy e Nixon. Então, embora o propósito inicial da Força S fosse eliminar Castro, e Nixon não teve nada a ver com o uso da Força S por Allen Dulles contra o Kennedy, ele estava com esse grilo que iam botar na conta dele. E ele estava duplamente grilado porque Larry O'Brien, que é um antigo associado do Howard Hughes, lembrando que Howard Hughes trabalhou com Nixon para criar a Força S, o Howard Hughes era presidente do Diretório Nacional Democrata. Então, o O'Brien tinha um acordo sobre Nixon e tinha ali documentos sobre Nixon e poderia usar esse documento contra ele naquela disputa pela Casa Branca. Então o Nixon ficou completamente paranoico de que os seus oponentes iriam levantar essa ideia de que ele criou a Força S e de que ele teria eliminado o Kennedy. Então ele ficou doidão, ficou paranoico. Então o Nixon estava muito à frente do seu concorrente naquela época, né, do McGovern, mas o que aconteceu? O Nixon quis espionar os seus concorrentes para evitar que eles divulgassem essa ideia. E o Watergate realmente foi liderado pelo agente do FBI, o Gordon Liddy, e ninguém menos que o acólito do Allen Dulles, o James McCord. Então, assim como o caso Kennedy, Nixon estava em desacordo com a CIA e queria reduzir a força da CIA. Então, tanto Kennedy arrumou encrenca com a CIA, quanto Nixon também arrumaram essa arapuca para o Nixon, tá? Então, é importante a gente lembrar também que logo depois, pouco tempo depois da eliminação do John Kennedy, o seu irmão Robert Kennedy, pai do Robert Kennedy Jr., que está lá no governo americano fazendo marra, Make America Healthy Again, faça a América saudável novamente, o Robert Kennedy, irmão do presidente Kennedy, também foi eliminado pelo mesmo grupo S, a Força S. E o cara que foi culpado por ter eliminado o irmão do Kennedy, o Bob Kennedy, também era um bode expiatório e mais um detalhe, ele havia participado do projeto letra M, letra K, Ultra, ok? O cara que foi o bode expiatório que levou a culpa por ter eliminado o Bob Kennedy participou do projeto letra M, letra K, Ultra. Perfeito? Então, meus amigos, tudo arrumadinho, tá? Ah, Daniel, de onde você tirou isso? De todas as palestras do Daniel Sheehan, o advogado Daniel Sheehan, que contou essa história. Quer achar onde é que ele conta isso? Entra no Google, bota Daniel Kennedy, tá tudo lá.